Estamos começando a nossa aula número 175 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Nesse bloco, temos analisado a dogmática paulina, que gerou a liturgia mais importante da Igreja, que é a Eucaristia. Observamos nessas aulas anteriores que a Eucaristia apresenta 4 princípios. Primeiro, o uso de símbolos religiosos, que é constituído pelo pão e vinho. Segundo, o sacrifício, metaforicamente falando, o sacrifício de Jesus, que é o sangue de Jesus. Uma nova aliança que se estende após o sacrifício, em que aqueles que aderirem a essa dogmática serão salvos. E, finalmente, o próprio princípio salvacionista, que será a própria sequência dessa movimentação litúrgica. Mas também há um ponto importante, que eu chamaria um quarto, que é o princípio da remissão do pecado. A remissão do pecado será sempre o eixo central da Eucaristia e de toda a dogmática paulina. Nós vimos em aulas anteriores que sem pecado não haveria o quê? Salvação. Então é preciso que exista o pecado, e o pecado é uma condição inata na doutrina paulina para que haja salvação. E nós já nascemos já com o pecado dentro de nós. Esse é o primeiro princípio e o eixo central da doutrina paulina. O segundo princípio que nós estamos analisando aqui é uma citação muito pequena sobre a palavra remissão do pecado, que nós encontramos em Mateus 26 e 29. Mais além, não há citações, Marcos, Lucas, etc. Apenas em Lucas, após Jesus ressuscitar, que há uma referência a esse fato, Jesus ressurreto, mas que nós estudamos aqui em aulas anteriores, que isso provavelmente foi alterado, já que Jesus ressurreto não teria que trazer alguma novidade. A novidade dele, estão contidos os seus ensinamentos nos seus evangelhos em vida. Ele trazia alguma coisa nova, fazer um aditamento ao que ele ensinou, como remissão dos pecados, nos pareceu mais um texto reformulado e desnaturado pelos inúmeros concílios que a Igreja realizou e pelos inúmeros interesses papais. E, finalmente, nós também vimos aqui, então, portanto, o princípio salvacionista. Então, vamos ver o que nós trazemos hoje. Nós trazemos hoje alguma coisa muito singular para vocês. Nós selecionamos 2 textos evangélicos que contradizem o princípio da salvação do pecado. É isso mesmo. 2 textos evangélicos que vão contra a salvação do pecado. Vamos ler. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vir após mim, seguir-me. A si mesmo se negue. Abandone sua identidade, seus valores, a sua cultura. Tome a sua cruz. Carregue suas imperfeições e vícios. No Espiritismo não temos o termo pecado, que é um termo litúrgico, religioso, e nós aceitamos imperfeições e vícios. E siga-me, ou seja, siga. Portanto, se alguém quiser seguir-me, seguir o quê? A minha doutrina, negue a sua identidade, os seus valores, cultura, etc. E carregue suas imperfeições e vícios. Siga, que é tomar a sua cruz. Por essas palavras, Jesus revela o caminho da salvação, que se inicia com a conscientização dos pecados, ou dos vícios e imperfeições. Então, a cruz aqui, metaforicamente, representa a tomada de conhecimento do indivíduo
de suas imperfeições e dos seus vícios e o desejo sincero de superá-los. Então, a conscientização dos vícios do pecado, nesse texto aqui, carregar a cruz, é a própria cruz. E a remissão dos pecados, ela contradiz esse princípio de tomar a sua cruz, porque ela, na remissão dos pecados, nos propõe tomar consciência dos seus erros, ou seja, carregar a sua cruz, não se propõe, mas sim abandoná-los pelo dom da graça, desde que se cumpra a lei da fé em Jesus e a liturgia. Portanto, contrariamente a tomar a sua cruz e seguir, realizar e conscientizar os seus defeitos, suas imperfeições e procurar, através das ações proativas na vida, seguindo o modelo dos seus evangelhos, a remissão dos pecados é um dom de graça que se realiza pela fé. Então, o indivíduo, pela fé, ele vai ser salvo aqui e não propriamente pela conscientização e o trabalho, às vezes, extenuante, duro, árduo, difícil de modificar a sua natureza moral. Esse é o primeiro dos comentários que contradizem, portanto, a remissão dos pecados, que está em Mateus 16 e 24. Esse aqui é mais interessante ainda. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, todos que vocês estão em dor e sofrimento, vinde a mim, Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, tomai sobre vós, jugo são duas peças de madeira que são colocadas no pescoço de uma parelha de animais que carregam uma carroça, uma carruagem, né? Então, aquela parelha de madeira, ela impede que o animal vá para a esquerda ou para a direita, porque ele tem que seguir reto. Então, aqui, figuradamente, o jugo é obediência, seguir reto. Tomai sobre vós o meu jugo, de Jesus, quer dizer, a minha obediência, obedecer-me. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não quer ser arrogante, ele não quer impor. Ele quer trazer pela mansetude e pela humildade essa reversão na condição moral dos seus seguidores. E achareis repouso pelas vossas almas, porque o meu jugo, ou seja, a minha obediência, é suave. E o meu fardo, quer dizer, fardo é a carga que está atrás, é leve. Ou seja, o que é o fardo nessa altura? É o dever. Qual o dever que Jesus pede para cumprir? Qual é o fardo que você tem que cumprir? É a lei do amor e a lei da caridade, sem dificuldade nenhuma, né? Então, nesse momento, nós estamos vendo que esse trabalho que Jesus nos faz, falando que nós devemos segui-lo, obedecê-lo, através do seu jugo, e que devemos praticar os seus ensinamentos, os seus mandamentos, que é a lei do amor e da caridade, que é o seu fardo, isso é que nos dará a conotação de um novo homem espiritualizado. Então não há esse milagre do céu que pela fé reformula todos esses princípios da própria evolução do espírito, que é a própria evolução do homem, que é uma luta contra a sua própria natureza, seus vícios e imperfeições. Bem, Allan Kardec comenta isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na edição que eu tenho aqui do Centro Espírita Leon Denis, 2020, página 195 e 196. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram consolação na fé no futuro, quer dizer, numa vida futura. Na confiança que há uma justiça divina, Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera, o ateu, após estas ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor.
Eis que levou dizer Jesus assim: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Quer dizer, tem esperança, tenham fé que o futuro será melhor, trará maiores benefícios. Jesus, no entretanto, colocou uma condição para assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a lei que ele ensina, o seu jugo, e obediência a essa lei, o seu fardo. Mas esse jugo é leve e o fardo é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Que coisa linda, né? Então, quando nós nos debruçamos sobre o jugo de Jesus, que é obedecê-lo nos seus mandamentos, e carregar esses fardos, que é o dever de cumprir as leis soberanas do amor e da caridade, então nós entendemos a grandeza dos seus evangelhos, que não tem definitivamente, como nós temos que ressaltar aqui, essa conotação trazida por Paulo apóstolo e não pelo mestre. Como eu disse aqui, o preposto de Deus é Jesus. Aquele que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida, em João, é Jesus. Aquele que diz, eu não falo por mim, mas digo aquilo que meu Pai me mandou, é Jesus. Jesus é a verdade. Esses que seguem os seus apóstolos, sem diminuir o esforço que eles fizeram e sem diminuir também o esforço missionário de São Paulo, são seres ainda muito distantes de Jesus na faixa evolutiva. Separam-se deles um espaço abismal, uma coisa imensa, imensa. Então eles não podem ter o condão de imporem leis divinas sobre nós, já que eles não chegaram a um nível de evolução espiritual que só Jesus detém e propõe. Portanto, esses dois textos evangélicos, nós vamos continuar, que são realmente opostos ao milagre da fé. Complementarmente ao carregar os pecados, Jesus agora indica o caminho na estrada da vida. E por que não dizer, da vida futura? Submeter-se à sua autoridade, mais uma vez o seu jugo, e praticar os seus mandamentos, mais uma vez a lei. A remissão dos pecados não propõe seguir os mandamentos de Jesus, mas sim não os considera em razão do dom da graça. Ela não propõe seguir os mandamentos. Conclusão. A Eucaristia, culto e rito religioso calcado na dogmática paulina da fé. Consta como referência original nos evangelhos do que se veio chamar a Santa Ceia, essa Eucaristia. Ela está em Mateus 26, 28, Marcos 14, 26, 26, Lucas 22, 14 e 20. Porém a inconsistência lógico-formal da doutrina da dogmática paulina, aqui analisada, traz por via de consequência a inconsistência da própria Eucaristia. Se a causa é viciada, o efeito, que é a Eucaristia, também será viciado. Eu não estou sendo crítico no sentido de querer depreciar a fé de quem quer que seja. Eu respeito a fé de quem quer que seja, mas também exijo, como eu respeito, que exijam as minhas posições religiosas e minhas posições conceituais espiritualmente falando. Isso aqui é um diálogo aberto, franco. Cada um assume aquilo que acha certo, desde que não prejudique ao próximo. Essa é a grande lei da vida para nós coexistirmos pacificamente. Mas como um homem que pensa, um homem que segue a lógica e a razão do Espiritismo, um homem que segue também e interpreta e conhece os princípios soberanos dos Evangelhos de Jesus, eu não posso chegar aqui e aceitar alguma coisa que está cheia de inconsistência do ponto de vista lógico, formal e do ponto de vista espiritual, tendo como referência e modelo Jesus. Bem, essa visão espírita sobre a Eucaristia, eu vou aumentar mais um pouquinho, podemos dizer o seguinte: boa parte das palavras de Jesus apresentam caráter de metáforas, símbolos,
alegorias, né? O discurso de Jesus é metafórico, tem símbolos, tem alegorias, tem ilustrações. Ele está cheio de subjetividade, tal qual os poetas, como nos poetas, cujo estilo literário respira e vive dessas mesmas figuras da linguagem. Vamos ver aqui algum exemplo que eu gostaria de citar aqui, de Casimiro Cunha, 1937, psicografia de Chico Xavier. Uma nova aurora brilha, uma nova aurora brilha. No mundo exânime e aflito, exânime é sem forças, desmaia, a ponto de desmaiar. O mundo em desmaio e aflição. Cheia de brisas divinas. Essa nova aurora está cheia de brisas divinas, feitas de luz do infinito. Portanto, vamos interpretar um pouquinho essa metáfora. O que é o mundo? Como na Terra, a Terra é um elemento físico, material. O mundo é uma coisa material. Impossível estar em desmaio, em desfalecimento, exânime. Ou seja, na realidade ele quer figurar o mundo como um ambiente em que todos os indivíduos se encontram psicologicamente desgostosos, desalentados, aflitos. A Terra, literalmente, não tem sentimentos. Portanto, a figuração, esse mundo exânime e aflito, é um mundo que traduz os homens desencantados e tristes. Mas ele acena com a brisa divina, que lá na aurora vai brilhar. O que são a brisa divina? Brisa, definição, é um vento brando e suave. E a condição da matéria, ela existe, é o movimento do ar. Mas espiritualmente não existe. Não pode apresentar características espirituais. Então, como ela é colocada aqui? Ela é colocada como um sopro benfazejo, quer dizer, um ar que vai nos fazer sair desse quadro de desgosto e sofrimento. Por quê? Porque lá fora está brilhando um novo dia, que a aurora divina é a esperança, que é feita de luz da misericórdia de Deus, que é o infinito. Então essa aqui é a interpretação de Casimiro Cunha. Vamos ver outra poesia. Essa aqui é muito rica em metáfora. Essa aqui é do Alfonso Guimarães, também psicografia do Chico Xavier, 1939. Que coisa bonita. Mas no mundo da lágrima sombria, o mundo, ele chora, ele tem uma lágrima, e a lágrima é sombria, escurecida. Guardo a flor da saudade, a desfolhá-la. Nesse mundo cheio de sofrimento e dor, guardo um sentimento, que é uma flor da saudade, e começa a desfolhá-la, começa a relembrar. Sinto o mesmo perfume que trescala, quer dizer, trescalar é exalar. Nesse momento, eu, em sentimento, sinto reverbera em mim esse mesmo sentimento que exala. No misto de amargura e de alegria, sofrendo, me alegrando. Vamos interpretar mais um pouquinho essa metáfora. Mundo, ele já foi interpretado, é o ambiente que nós vivemos. Flor da saudade, felicíssima metáfora. Vale-se da beleza da flor para exprimir o sentimento de saudade. Então, o sentimento de saudade está figurado na beleza da flor. Não é uma coisa triste, é uma coisa bela. A flor não é nada mais é que um vegetal, literalmente. Perfume. A saudade exala o forte perfume trescala. Quer dizer, essa flor, que é a nossa saudade, ela exala, sobe em sentimento, e nós vamos desfolhando esses sentimentos num misto de tristeza que a saudade traz e de alegria que nos esperança. Muito bem, isso aqui são alguns textos metafóricos que eu tomei aqui didaticamente para vocês. Aliás, o próprio Jesus explicou o uso da metáfora. A metáfora, quando elaborou, toma a parte moral, aborda a parte moral,
é chamado de parábola. Então, as metáforas de Jesus, moralmente falando, são parábolas. Vamos repetir um texto de Jesus. Eis que ele diz em João 16, 25 e 29. Essas coisas eu vos tenho dito por meio de figuras, falando do apóstolo. Vi a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então ele diz, olha, até agora eu tenho me comunicado por um simbolismo, por uma alegoria, por figuras da linguagem, por ilustrações, por metáforas. Quer dizer, o indivíduo leigo, o vulgo não vai entender isso. Como aqui eu tive que traduzir essas metáforas de Alfonso de Guimarães e Casimiro Cunha, porque talvez o sujeito não vai conseguir isso entender. Boa parte dos nossos estudantes não tem mais instrução, não estudam isso, não estudam português. Então, quando a gente traduz isso, você ganha uma beleza e ganha um sentido. Aqui em Jesus, ele fechou isso, fechou os seus conhecimentos e metáforas. Essas metáforas só viriam ser abertas em 1857, através da doutrina espírita. Porque os religiosos estavam seguindo, às vezes, literalmente o que Jesus dizia. Não sabiam. Ora, Jesus mandava arrancar a sua mão se o sujeito fizesse alguma coisa errada, que é melhor arrancar a mão ou arrancar o olho do que perder o corpo todo. Os sujeitos não entendiam a figuração. Que era melhor tirar um vício do que ficar com o corpo todo perdido pelo vício. Eles não entendiam e não entendem. E, além disso, essas palavras de Jesus, como pão e vinho, que ele disse que é o meu corpo e é o meu sangue, e nós vamos ver que o corpo dele é a doutrina dele, e o sangue é a renúncia que nós temos que dar, foram tomadas pela igreja para estruturar a sua dogmática, os seus cultos. Foram apropriadas. Então, a beleza de tudo isso está aqui. Ele diz que ainda não chegou a hora de eu abrir para vocês, literalmente, o que eu penso. Fica em metáforas. Em Mateus, a intenção de Jesus, agora, outro texto, ganha inequívoca clareza. Mateus 13, 13,14. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecias do profeta Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Então, essa foi a nossa aula de hoje, mostrando como o Espiritismo ele nos dá assim um sentimento de alegria e de felicidade, por sabermos que estamos no caminho certo, estamos buscando o melhor dentro de uma lógica, de uma razão, de uma plausibilidade, de uma boa compreensão, de bons propósitos, bons princípios, que não trazemos para nós a exclusividade da verdade, nem respondemos pelo destino dos outros de uma forma mágica ou ritualística, mas trazemos para nós o diálogo aberto e franco e os esclarecimentos sempre dentro dos princípios da própria razão e da própria inteligência dos fatos, da próprios argumentos consistentes e também de acordo com as observações positivas que a doutrina nossa trouxe pelo seu viés científico e experimental, que é a mediunidade. Portanto, nós estamos terminando esse bloco aqui. Aliás, vamos continuar mais um pouco sobre a interpretação da doutrina paulina à luz do nosso espiritismo. E eu saúdo vocês todos. Eu estou dizendo hoje aqui é dia 24, véspera de Natal. Eu tenho assim um sentimento que eu queria passar para vocês de gratidão, muita gratidão pela generosidade de Deus que nos ofereceu o seu Filho maior, o seu representante puro e límpido, a sua própria voz
a sua palavra exteriorizada aqui pela encarnação de Jesus. Ele que foi o filho maior do Pai. Esse ato de generosidade, ele nasce nesse dia de Natal. É o nascimento do Cristo. Para mim, como espírita, essa é a data mais importante, porque é a data que assinala a vinda de um ser superior para nos trazer esclarecimentos, aliviar os nossos males, consolar as nossas dores, esperançar-nos em relação ao futuro e dar-nos um sentido de vida cheio de crescimento e prosperidade espiritual. A vinda de Jesus é mais importante para mim do que a sua crucificação. A sua crucificação, a morte de Jesus, ela foi vencida pela própria ressuscitação dele, quer dizer, não a morte. Ele mostrou que não morreu. O sacrifício que ele fez também não é o tópico de tudo aquilo que ele nos otorgou, porque o tópico, o ponto máximo que ele nos otorgou e que nós carregamos aqui até hoje são as suas ideias, são os seus princípios, é o seu exemplo de misericórdia e caridade. Então, a substância de Jesus está em nós através dos seus evangelhos de amor e dos seus exemplos no bem. E essa substância, ela começou a ser colocada no mundo através do dia 25 de dezembro, que se não é essa data, pelo menos nós celebramos ela como tal e fica assim a tradição. Portanto, eu quero me alegrar com vocês, citar aqui Lucas,